essa noite. Glória a Deus, aleluia. Quanto está com o ouvido sensível para ouvir a voz de Deus hoje? Para que a gente possa ouvir, peraí, amiga, levanta a lição, você vai cansar. Antes de, né? Para a gente ouvir a voz de Deus, a gente tem que primeiro calar os barulhos, né? Seja ele interno ou externo. Então, que nesta noite nós viemos calar todas as vozes para escutar dele nessa noite, né? E vamos deixar celular quietinho na cadeira, vamos evitar conversa paralela, porque a palavra de Deus diz que quando o semeador ele saía semear, veio um pássaro, né? Ele semeou, veio um pássaro e comeu a semente. E Satanás, ele é astuto, ele vem devagarinho com os sapatinhos, né? Com sapatinhos de pano ali para ceifar a palavra do nosso coração. Às vezes é só uma distração, a gente já deixa de ter atenção na palavra do Senhor, amém? Agora sim, vamos orar. Se coloca de pé, vamos orar pela primeira da noite. Glória a Deus. Pai, eu te coloco, Senhor, em tuas mãos, a tua filha, a qual é responsável, Senhor, pela palavra dessa noite. Senhor, todas as vezes que ela esteve aqui, que ela trouxe, Senhor, uma saudação, o Senhor usou, papai, de maneira, papai, assim, surpreendente. E eu creio, Senhor, que nesta noite não será diferente, papai. Usa, Senhor, a vida da tua serva como canal de bênção sobre este lugar. Fala o que tu queres, papai. Tu és o Deus, papai, que edifica, tu és o Deus que consola, tu és o Deus que exorta. O Senhor que escolhe, papai, a maneira de falar conosco, Senhor. Nós sabemos aquilo que nós queremos, mas o Senhor sabe aquilo que nós precisamos, Senhor. Nossos ouvidos estão sensíveis hoje à tua voz. Fala conosco, Senhor. Nós estamos sedentos da tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, nesta noite, e já te agradeço, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Quero agradecer pelo convite, né? E por mais uma vez estar aqui. Pela primeira vez ministrando em outra igreja, né? Eu acho que levar a saudação já levei. Mas pregar não. A primeira vez, né? E creio que a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração é uma palavra que eu tenho tentado viver ela. E que no passado eu não compreendia muito as coisas do Senhor. E não entendia. Mas hoje eu entendo muitas coisas. E você vai olhar e vai dizer: oxe, mas novinha, baixinha daquele jeito. Sim. Eu já vi muitas coisas com o Senhor, sendo trabalhado o Senhor, e estar aqui em cima não é de todo jeito e nem de toda maneira. Eu falei para o Senhor desde o primeiro dia que eu fui convidada. Eu disse: Senhor, se tu não for comigo, eu não irei. Aleluia. Eu não vou pregar sobre a carne, Senhor, sobre mim. Então, eu pedi uma palavra ao Senhor, e grandes rebuliços vem acontecendo. Eu poderia ter me acovardado hoje e ter dito que não vinha, mas eu não vim pregar sobre mim, eu vim pregar sobre o Senhor. Aleluia. E o que a igreja precisa ouvir, porque eu pedi muito ao Senhor, eu orei muito, e uma vez que eu pedi ao Senhor, o Senhor não me deixou dormir, e eu virava para um lado e virava para o outro, e eu disse: eu vou para o meu canto, porque tem um canto na minha casa onde eu busco o Senhor. Aleluia. E pela madrugada o Senhor falou e me entregou a palavra, e eu poderia ter dito: Senhor, não tinha outra palavra melhor não? Eu poderia ter procurado uma palavra para as senhoras, mas não foi o que Deus mandou ministrar. Eita, meu Deus. Ele mandou ministrar para nós todos, porque nós todos hoje vamos aprender com o Senhor. Glória a Deus. Eu aprendi de uma forma diferente, e que você venha entender o trabalhar e o agir do Senhor. Que eu e você venha aprender que não é do teu jeito, é do jeito que o Senhor quer, é da maneira dele. Não é minha e nem a sua. Glória a Deus. A palavra ela se encontra lá em Isaías 45. Eu vou ler do primeiro até
até o 12, amém? Deus escolheu Ciro para cumprir os seus planos. O Senhor ungiu Ciro como rei. Ele pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar as nações e derrotar reis. Para que Ciro entre na cidade, o Senhor abre as portas e ninguém pode fechar de novo. O Senhor Deus diz: Ciro, eu irei na sua frente e aplanarei as montanhas, arrebatarei portões de bronze e quebrarei as suas trancas de ferro e lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chamado pelo nome. Eu estou chamando para você. Ajunte o povo de Israel, o meu povo escolhido. E embora vocês não me conheçam, eu lhe dou um título de honra. E somente eu, Senhor, não há outro Deus além de mim. Embora você não me conheça, eu dou força para lutar. Faço isso para que do leste a oeste o mundo inteiro saiba que além de mim não existe outro Deus. E somente eu, Senhor, sou eu o Criador da luz e da escuridão, e mando bênçãos e maldições. Eu, Senhor, faço tudo isso. Assim como a chuva vem de cima, eu enviarei do céu a minha vitória. A terra se abre para recebê-la e fará brotar a salvação e a libertação. Eu, Senhor, farei isso. Versículo 9. O poder soberano de Deus. Um vaso de barro não briga com o que faz. O barro não pergunta ao oleiro: o que é que vocês estão fazendo? Nem diz: vocês não sabem trabalhar. E nem o filho não se atreve a dizer aos seus pais: porque vocês fizeram com que eu viesse ao mundo. Eu, Senhor, Santo Deus de Israel, o seu Criador, diz: por acaso vocês exigem que eu explique como cuidar dos meus filhos? Vocês querem me ensinar a fazer as coisas? Fui eu quem fiz a terra e criei os seres humanos para morar nela. Com as minhas próprias mãos estendi o céu e ordenei o sol e a lua e as suas estrelas aparecerem. Amém? Até aí. Aleluia! É uma palavra que eu não sei se todos os irmãos conhecem. Mas quando eu pedi a palavra ao Senhor, eu fiquei meditando sobre a palavra. E Deus ele ia ministrando ao meu coração. E eu vou falar o que Ele mandou eu entregar. Não sobre a minha carne, mas sim pelo que Ele me entregou. Porque aqui, em cima, é com temor que eu estou. Eu não vim de toda maneira. Teve que ter toda uma preparação. Eu tive que calar todas as vozes que já foi falado hoje, para escutar a voz do Senhor. Então que hoje eu e você venham entender e compreender o que o Senhor está querendo falar nessa palavra. Ah, mas essa palavra é para o povo de Israel. É para o povo de Israel. E também vou trazer para os dias de hoje. Porque assim como foi no passado, é também nos dias de hoje. Acontece comigo e acontece com você. Aqui a palavra vai falar de Ciro. Deus poderia ter usado outras pessoas da mesma nação para libertar o povo de Israel. Mas o Senhor ele não fez isso. Ele escolheu um estrangeiro. E o que é que eu estou querendo dizer para mim e para você nesta noite? Que não importa o que você está precisando
você que nem tudo é do jeito que eu e você pensa. Aleluia. Às vezes, Deus usa a boca até de um bêbado. Aí você vai e olha pra mim e diz: ah, não recebo não, porque estava bêbado. Mas se Deus está usando a boca daquela pessoa, como é que eu e você abre a boca e diz que não recebe? Parei para meditar e fiquei olhando, porque Deus ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Lá em 1 Coríntios, versículo 1, capítulo 27, vai falar que ele esconde as coisas loucas desse mundo. Quem é eu e você para contender com Deus? Aqui no versículo 9, vai falar dessa forma: um vaso de barro não briga com o que faz. O barro não pergunta ao oleiro. O Senhor nesta noite está falando para mim e para você: quem é você para estar questionando a Deus? Que está continuando em dois pensamentos. O nosso Deus, Ele não deixa dúvida no meu coração e nem no teu coração. E por que é que eu e você tem que estar entendendo qual a vontade dEle? Por que é que eu e você quer as coisas do nosso jeito? Olha, antes que eu e você existisse aqui na terra, o Senhor ele já era. Glória a Deus. Ele que Aleluia. manda, Ele que desmanda. Aleluia, Jesus. Eu vou contar um pequeno testemunho que aconteceu comigo lá atrás. E vou dizer porque essa palavra me exortou. E porque eu estou tentando viver ela. Para que eu e você abra os olhos e pare de estar julgando fulano, beltrano, não sei quem. Não importa. Eu e você não sabe quem é ninguém no íntimo. Eu e você não sabe quem é ninguém no íntimo. Eu e você pode até morar mais a pessoa. Você pode até morar, mas você não sabe quem é ela. Muitas das vezes Deus tem usado. Então, um certo tempo, Deus tinha me falado que ia desembrulhar presentes. E naquele momento eu era nova convertida e eu fiquei pensando: poxa, presentes para mim. Mas Senhor, eu sou tão falho, tão pecadora. Não preciso de mais nada não. Meu marido já é crente. O que eu mais te pedi foi que tu tirasse ele da bebida. Então aqui estamos, eu não preciso de mais nada. Mas o Senhor, quando Ele quer fazer, Ele faz é grande. Ele não faz nada pequeno. E por que é que muitas das vezes eu e você faz as coisas de todo jeito para o Senhor? Por um acaso Ele já te entregou a bênção pela metade? Ou pela manhada? Não, Ele te entrega com perfeição. Mas sabe qual é o meu problema e o teu problema? É que eu e você não fazemos isso para com Deus. Aleluia. Nós não faz isso com Deus. Glória a Deus. E aqui, ela foi dizendo: olha, Deus, Ele vai começar a te abençoar espiritualmente e materialmente. E ela foi dizendo que Deus ia suprir todas as minhas necessidades, e eu ali. E naquele momento eu fiquei pensando: eu? Tão falho? E pelo pensamento dela, ele entregando, questionando a Deus. Mas tá bom, lá onde eu tô, tá ótimo, não precisa, e vira. Simplesmente essa mulher olhou para mim e ela disse: olha, quando Deus te abençoar com o primeiro presente, tu vai lembrar das palavras de hoje. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E eu fiquei olhando, e naquele momento eu pensei: é o batismo com o Espírito Santo? Porque na minha mente era: para se batizar no Espírito Santo, você tem que ter muitos anos de caminhada. Tem que ter muito ano com caminhada com o Senhor. Mas não era os anos de caminhada, era busca. Aleluia. Então eu ali naquele momento dizendo: meu Deus, então tu vai me batizar, vai me dar os dons espirituais, mas vai demorar. Eu vou esperar daqui a 10, 20, 30 anos e vai dar tudo certo. Esse era o meu pensamento. Só que a dúvida entrou quando muitas das
vezes entra na minha vida e na tua vida. Então, um certo dia eu fui para uma vigília. E naquela vigília, eu perguntava a Deus: Senhor, por que é que eu sofri tanto? Por que eu passei por tanta coisa? Senhor, por que é isso? Por que aquilo? Até rejeição, Senhor. Eu passei no passado. E naquela madrugada eu escutava o Senhor soprar no meu coração: é para gerar testemunho. É para a minha honra e é para a tua glória. É a glória de Deus. Aleluia. E eu naquele momento ali fiquei calada. Então quando eu saí, tirei minha cabeça do altar e fiquei de pé, o Senhor ele desce com o Espírito Santo e ele batiza, porque ele é um Deus que cumpre as promessas na minha vida e na tua vida. Então eu lembrei, primeiro presente, lembrei, mas ao mesmo tempo que eu estava feliz, brotou a dúvida: Aleluia. será que Deus me batizou mesmo? E por que eu não sei qual foi a língua que eu falei? E o que foi aquilo que aconteceu? E fiquei me perguntando. Então Deus usou um irmão. No domingo Deus usou um irmão. E o irmão confirmou que Deus ele tinha feito a obra na minha vida. Aleluia. E eu, glória a Deus. Aleluia. Sai feliz e tudo. Só que ano passado eu caí numa burrice, como muitas das vezes eu e você cai. E essa palavra aqui no capítulo 9, ela se recai para mim e para você. É quando Deus ele já tem feito alguma coisa, vai fazer alguma coisa, e eu e você vai lá e diz: será que o Senhor fez mesmo? Será que o Senhor vai fazer mesmo? Aí eu falei assim: eu acho que eu não fui batizada não, porque Deus usou tal irmão. Aí por Deus usar tal irmão, aí eu duvidei novamente. Eu disse: não, eu acho que Deus não me batizou não, porque Deus usou tal irmão. Aleluia. Então eu voltei, fui orar e dormi novamente. E o Senhor me deu um sonho. E nesse sonho, o Senhor confirmava que Ele tinha batizado. E o Senhor falava assim para mim: que os pensamentos dele é que eu vejo. Sabe o que é que eu estou querendo dizer, Nestor? Aleluia. É porque tem vezes que tem pessoas que vêm para cá, prega a palavra, na hora você fica até animado, mas depois brota a dúvida, Aleluia. por você já conhecer a vida do irmão. E fala: foi Deus mesmo que falou? Será que Deus usou o irmão ou a irmã? Aleluia, Jesus. Aí você fica naquela, com aquele espírito de dúvida. Ei, Deus não opera no meio da dúvida. Aleluia. Ele não opera no meio das dúvidas. E eu e você tem duvidado muito. Duvidado. Às vezes tem algumas pessoas aqui em cima e fala, na hora você até se empolga. Mas do meio pro fim, você vai dizer: será que era comigo? Será que Deus estava fazendo isso? E por que a pessoa não veio até mim? Aleluia. É igual ele fez com Ciro. Ele usou um estrangeiro. E quando ele quer operar, ele não precisa mandar até ir até você. Se você sentiu o que é para você, então receba. Aleluia. Receba. Aleluia. Glória a Deus. Então o que foi que eu pude aprender? É que jamais eu posso questionar Deus em nada. É como se a gente tivesse um filho e o filho tivesse dizendo: olha pai, olha mãe, é desse jeito, é dessa forma, eu quero por aqui, é desse jeito. E Deus está olhando para mim e para você: ei, eu sou Deus. Glória a Deus. O Senhor ele tem falado muito. E as pessoas que ele já usou aqui
fica nessa não. Tu não fica pulando não. Viu? Ou tu sai do muro, ou então tu vai cair. Aleluia. E a queda não é boa não. Aleluia. A queda não é legal. Você está brincando com Deus? Pois não brinque, porque Deus ele é soberano. Aleluia. Ele não é filho do homem para que minta nessa geração. Me diga quantos aqui Deus nos já profetizou e nos já cumpriu. Aleluia. Ele já tem cumprido. Ah, mas eu recebi umas profecias há alguns anos atrás e ainda não se cumpriu, porque talvez você não está na posição e não chegou o tempo de você receber. Glória a Deus. Eu só tenho algo para dizer para mim e para você. Quem Deus usar, ore a Deus, mas não aquela oração de dizer: você usou o irmão, era de Deus. Pare com isso. Aleluia. Pare com isso. Porque se for de Deus, ela se cumpre. Glória a Deus. Aleluia. Porque a gente tem uma mania muito feia de olhar e dizer: será que Deus está ali? Será que Deus está naquela igreja? Será? E você sabe a busca daquela igreja? Não sabe. Aleluia. Eu conheço os meus problemas e os meus defeitos. Eu sei onde eu erro e onde eu quero acertar. Quem é eu e você? Vai estar pegando e estar dizendo: meu Deus, o irmão. Para de olhar para o irmão. Porque muitas das vezes Deus vai pegar aquele irmão que a gente não dá nada. Aquele irmão que talvez ele seja até brincado. Aquele irmão, sabe? A gente diz assim: aquele irmão não tem vida no altar, não. Talvez Deus use ele para você. Aleluia. Esse improvável que você vai olhar e dizer: não, mas é novo convertido, entrou agora. Vai ser esse novo convertido que Deus vai usar. Aleluia. Aí você, por o seu achar, porque você acha mais do que Deus, não recebe. E fica ali, ó, caminhando em círculo. E apanha para poder entender. Aí só depois disso, Deus usou o irmão. Aleluia. Depois que já tem chorado bastante. Glória a Deus. Não duvide. Porque a gente não sabe quem são as pessoas nas madrugadas. Nós não conhecemos ninguém na busca. Porque eu posso julgar vocês pela aparência, mas jamais eu vou saber quem é vocês por dentro. Aleluia. Talvez tenha um coração aquebrantado, Glória a Deus. realmente faz a obra. Ah, mas não. Pessoal lá do ECA, sabe? São muito legal, aquele povo. E talvez são os que mais buscam. Aleluia. É os que mais têm buscado. Ah, não recebo não, porque foi a irmã fulana. E ela só prega exortação. Ela só prega isso, ela só prega aquilo. Ela está pregando o que Deus mandou falar. Aleluia. Então, se serviu para você, não fique a forma indireta. Ah, foi isso, eu não recebo não, porque ela já conhece. Se doeu, é porque você sabe o que você está fazendo. Aleluia. Quando Deus ele manda, ele está dizendo assim: se conserta, meu filho. Se conserta diante da minha presença. Ele está te dando tempo para tu se consertar. Glória a Deus. Aleluia. Eu lembro que lá atrás, o Senhor ele tinha me usado uma vez em sonho. E nesse sonho eu fiquei assim, eu pensando: meu Deus, que sonho foi esse? O sonho eu fiquei até achando graça. Só que eu não sabia que era profético. Deus estava usando eu para eu mesma. E eu naquele momento ali toda calada, no meu canto. E um dia eu estava no quintal. E meu marido estava estudando a palavra e Deus disse assim: entra lá dentro da tua casa e profetiza. Diz que tu vai ter uma casa porque eu, Senhor, vou dar. Aleluia. E ele estudando a palavra, eu disse: ei, tu crê que Deus vai dar uma casa a nós? Eu amei. Ficou lá estudando a palavra, eu fiquei assim: amém? Acho que tá doida já. Tá louca essa mulher, só pode. Então foi se passando o tempo. E Deus foi me dando sonhos.
e mais sonhos. Deus mostrava o terreno, que é o terreno da minha casa. Só que eu não sabia que ia morar ali. Aleluia. E eu via os muros subindo. E do meio para o fim eu já não vi mais a casa construída. E passou muito tempo. Deus me deu mais outro sonho com uma irmã. E essa irmã me entregava uma chave. E dizia assim, no tempo certo, tu vai abrir as duas mãos. E vai entender para que essa chave. Aleluia. Meu Deus. Então liguei quando eu fiquei pensando, o que é aquela chave? Para que é? Rapaz, se eu bato conta da igreja, eu não quero não. Eu não quero não. E pensando em mil e uma coisa. Então se passou mais tempo. Mais 3 anos. Né? Sabe por quê? Porque eu disse assim, não. Se for chave da igreja, eu não quero não. Aí Deus olhou pra mim e disse, tá certo. Fica aí de novo. Glória a Deus. Tá ficando aí de novo? Porque não é sobre a igreja não, filha. É sobre que você é um corpo. Você precisa entender as coisas. E foi se passando, se passando. Até então, o Senhor me deu mais um sonho que foi decisivo na minha vida. Sabe aquele sonho que você tem e diz, eu vou fazer porque o Senhor falou comigo e não deixou dúvida dentro do seu coração e você pelejou e concluiu. Glória a Deus, aleluia. Esse sonho o Senhor me deu e eu entrava na garagem da minha casa e eu via como era a casa. Aleluia. E meu Deus, eu não tenho recursos. Falava. E eu olhava para o céu. E o Senhor falava assim a mim. Assim como eu multipliquei os pães e os peixes, eu multiplicarei na tua vida também. Aleluia. Então eu não duvidei. Não duvidei em nenhum momento. Então falei com 2 corretores. 2. O primeiro jogou um balde de água fria. E vai se recair essa palavra aqui. Eu dou algo para vocês não acreditarem. Essa pessoa era cristã. Aquela pessoa, quando me viu andando ali numa bis e com um violão e uma menina, acho que ele pensou, gente, não tem dinheiro não. O povo ali, não tem dinheiro não. E ele, ó, é essa casa, isso, e desse jeito, precisa disso. Quem é carteira assinada? Eu disse, só ele. Ah, mas não dá certo não. Não dá certo não, viu? Olha para aquele homem. E sabe qual foi a minha segurança? Foi porque na hora que ele viu a gente, ele disse, vocês são crentes? São evangélicos? E naquele momento eu inocente, eu disse, sou. Ele disse, eu também sou. Eu disse, eita glória, Deus está no comando. Deus vai operar agora. Pronto, aí confirmação. Mas não foi assim. Simplesmente, ele me deixou vida com o chão. E naquele mesmo dia, eu disse, olha, vamos para o evangelismo. Vamos para o evangelismo. Nós estávamos evangelizando do lado de cá. Vamos para o evangelismo. E eu disse, mas passa lá de frente a nossa casa, porque eu quero ter certeza que a minha casa é a do final. Eita glória. E assim a gente foi. Quando eu botei o pé na calçada, só escutei o Senhor falando, é essa a tua casa, filha, é essa. Então naquele momento eu disse, tu crê que essa casa que Deus vai me dar? Aleluia. Amém. E eu comecei a achar graça que eu disse, eu falei que esse povo tem doido, que não tem R$1 no bolso. Não tem R$1. Mas você vai explicar a maneira que Deus opera na minha vida e na tua vida? Aleluia. Tu pode não ter nada. Mas se Deus disser que vai fazer, Ele faz. Então eu entrei. Vamos pro evangelismo.
E fui mudando, e fui mandando, e fui mandando, e fui mandando. Até então ele dizer, eita, aconteceu um pequeno problema. Então eu comecei a orar. Orei a Deus e disse, Senhor, a lei é muito grande para mim. Me dê só um terreno com 2 vãos, que o resto eu termino. Não precisa ser uma casa assim não, tá ótimo. E eu só falando ali com Deus. Deus usou uma pessoa ímpia para me abençoar. Porque nas minhas orações eu tinha dito, Senhor, se tu não for comigo eu não irei. Eu também não quero correr toda a terra, aqui da terra não, quero lá do céu. Que o Senhor venha resolver aqui essa causa. Então a gente foi. Então a gente foi para uma reunião que era para tratar de dinheiro. E não foi tratado R$1. Porque todo mundo saiu com os olhos inchados de tanto chorar. Porque eu disse para que eu tinha ido. E é o Deus que eu servia. E eu falei que a casa era minha porque Deus tinha me mostrado. E com a fé eu consegui. Glória a Deus, aleluia. Assim como Deus usou Ciro para libertar o povo de Israel, Deus também opera dessa forma. Talvez pode não ser uma pessoa crente, mas talvez Deus use outra pessoa para lhe abençoar. Aleluia. Porque talvez você vai dizer, eita, a irmã está ali, já é mais fácil. A irmã já... Nem sempre. Aleluia. Nem sempre isso acontece não, viu? Não vai conquistar não. Porque às vezes tem irmão que de vez dele botar você para ver, você bota você para trás. Glória a Deus. E o Senhor só falava para mim assim, caminhos de milagre. Caminhos de milagre. Tu vai caminhar caminho de milagre. E quando eu cheguei na minha casa, que aos olhos humanos era impossível, aos olhos do meu Deus não é. Aleluia. Eu poderia ter me assustado quando ele disse a entrada é 25. Para que eu tinha R$1? Eu fiquei olhando e disse, meu Deus, eu tenho medo de aqui. Mas eu não me assustei, eu só botei assim, vai dar certo. Porque Deus disse que ia multiplicar, então eu acreditei que Deus ia multiplicar na minha vida. Eu só botei, vai dar certo. E quando a casa foi aprovada, ele liga para mim, tu tá em pé ou tu tá sentada? Você tá aqui limpando os correios aqui na loja? Eu disse, sento. Não, eu tô bem assim. Ele pegou e disse, olha, esse tempo todo que eu sou corretor, mas aconteceu um milagre extraordinário. Que até agora eu não estou entendendo como foi isso. Aleluia. Uma entrada de 25, sai por 3. 3 mil. O que é isso? Fé. Fé no Deus que eu sirvo. Eu sei quando ele opera. Só que às vezes eu e você, mesmo Deus abrindo o mar vermelho, eu e você ainda vai questionar Deus. Eu estou com sede, Senhor. Ele fica ali perturbando um e outro. E Deus fica olhando para mim e para você. Para a glória de Deus que Ele tem misericórdia de nós. E paciência. Porque se Ele não tivesse, acho que Ele já teria. Então, peraí, pega esse murmurador. Meu Deus do céu. Que não recebe nada. Que na hora que está sendo ministrada a palavra, ele recebe lá dentro da igreja. Mas quando é de ir lá para fora, ele já esquece o que foi pregado. E vem dúvida, ele fica me perguntando e me questionando por que está sofrendo, por que está chorando. Porque a família está desandando. Eita glória. Aleluia. Então, eu convido a você hoje a ter fé. Ter fé e não duvidar. E também não julgar. Não. Seja lá quem foi que veio aqui e ministrou a palavra. Seja lá quem foi que Deus usou aqui em cima. Foi uma palavra de exortação, seja lá qual foi. Ou foi de bênçãos. Deus, Ele vai cumprir. Aleluia. Só basta que eu e você se coloque de pé. E entenda que nem tudo é do meu jeito e do teu jeito. Aleluia. Você precisa parar de estar, será que foi Deus? Fale com firmeza. Comece a andar e dizer, foi Deus sim. Deus operou na minha vida. Eu vivo é pela fé. Aleluia. Você tem que ser aquele crente fervoroso. E sabe qual Deus que você serve? Glória
você. Não questione quem Ele usa aqui em cima. Porque você não sabe de intimidade de ninguém. Aleluia. Que eu e você possam entender uma coisa. Que eu e você não somos juiz. Nós não somos juiz. Eu não recebo. Se Deus estiver ali, aí no grande dia Ele vai dizer, deixa para você minha serva. Vamos falar daquela serva. Não daquela serva. Aquela serva. Aquela pessoinha que não te dá nada. Aquele novo convertido que entrou agora. Ou então aquele bêbado. Ou o ímpio. Seja lá quem for que Ele já tem usado para você. Aleluia. Se for uma palavra de conserto, recebe. Começa a olhar e dizer, Senhor, onde é que eu estou errando? Porque assim, muitas das vezes a gente erra inocente. E fica, meu Deus, eu nem percebi que eu fiz isso, eu machuquei um irmão. Eu falei e nem pensei. Comece a ver, a se examinar, olhar para dentro de você. Glória a Deus, Aleluia. aleluia. Porque Deus, Ele faz as coisas do jeito dele. E Deus, nessa noite, Ele manda dizer para a igreja, não questione a Ele. Porque Ele não vai te dizer qual é a forma que Ele vai tratar a tua vida. Não pergunta como é que Ele vai operar na tua vida. Não faz isso. Só confia no processo e crê que Deus vai fazer alguma coisa, que Ele vai. Ele só não vai te dar a instrução. E nem vai te dar um manual. Ele quer que você passe o processo. Ele quer que você passe o processo. E que em todo o seu processo você olhe e diga, eu exalto o nome do Senhor, glorifico o nome do Senhor. Hoje não tem nada para comer, mas eu glorifico o nome do Senhor. Eu não tenho R$1 no bolso, mas eu glorifico o nome do Senhor. Hoje eu estou só um caco, mas eu glorifico o nome do Senhor. Às vezes não. Nem toda vida a gente está bom. E Deus veio e falava assim comigo, que mesmo você estando desanimado, venha para a casa de Deus. Fique em casa não. Teu desânimo vai passar em casa? Eu vou te dizer uma coisa, vai não. Mas faz você se distrair com outras coisas. Mas o teu desânimo, a tua angústia que está dentro do teu coração, ela não vai desaparecer, porque o que você precisa está aqui. Aleluia. Você precisa ser alimentado. Glória a Deus. O Senhor também falava no meu coração dessa forma, que quando o louvor for colocado, tenha reverência. Não deixe para ensaiar no dia. Ah, hoje é o ensaio hoje. Se colocou no começo da semana, tenha reverência. Sai logo. Senhor, não estou entendendo aqui esse louvor, não. Também não vou questionar a dirigente, não. Eu vou só orar e pedir para que Deus abra minha mente e eu consiga pegar o louvor. Se colocou na segunda, então na segunda, tempinho. Tá lavando os pratos, bota lá. Porque quando Deus ele te entrega uma bênção, Ele te entrega rasgado. Ele não te entrega rasgado. Ele não te entrega de toda maneira. E Ele entrega é grande, para glorificar o nome dEle. Glória a Deus, aleluia. E por que é que eu e você não faz para Ele com excelência? Teve uma época que tinha uma irmã que ela falava muito, tem que ter reverência, as coisas de Deus é santa, santa, santa. E ela falava ali, eu dizia, essa mulher para que é doida? Você pode ser doida. É louca, é eu? Gente, é assim, tem que ser dessa forma, porque as coisas de Deus é certa. E eu ficava olhando, ela é doida. Oxi. Olha. Só um tempo depois eu entendi que de toda maneira não sobe aqui, de todo jeito também não. Você questiona muitas das vezes, porque eu não consigo pregar, Senhor. Tu tem buscado? Senhor, porque eu não consigo, Senhor, ter dons espirituais. Tu consegue buscar? Tu tem buscado para que Deus ele derrame o Espírito Santo sobre a tua vida? Aleluia. Mesmo você não sendo falho, pecador. Mas se hoje você tem um coração quebrantado diante do Senhor, Aleluia.
Deus ele opera. Ele só está esperando eu e você começar a renunciar. Glória a Deus. O celular que faz tropeçar, então tira. Ah, tá me tirando da presença, tá? Mas tu fica aí um pouquinho de noite, que eu vou glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ah, o problema é isso aí. O problema é que tu fica aí, que eu vou para a igreja, eu vou glorificar. Quando eu voltar, aí nós resolvemos. Mas eu venho com o meu general de guerra. Aleluia. Glória a Meio Deus. a tudo. Não desista da caminhada com o Senhor. Não desista. Porque Deus ele opera ainda no meio dele. E mais uma coisa eu digo a vocês nessa noite. Não duvide. Não duvide. Não duvide. E não questione quem ele usa. Quem ele bota aqui em cima, quem ele bota e quem ele tira. Aleluia. Não questione. Não fique perguntando. Simplesmente só receba e procure ver onde está errando. Se doeu dentro de você, não brigue com o irmão, não. Você pregou a exortação, você está errando piada para o meu lado, não. Haja como crente, haja como pessoa de Deus. Senhor, que o Senhor venha quebrantar meu coração, Senhor. Porque se doeu em mim é porque eu estou fazendo alguma coisa. Começa a me revelar onde é para eu poder consertar. Glória a Deus. Então, que eu e você comece a entender e compreender que nem tudo é do meu jeito e do seu jeito. Ele vai usar Ciro. Ele vai usar um estrangeiro na minha vida e na tua vida. Não pense que ele vai usar Moisés para tu passar pelo mar vermelho, não. Ele pode usar um Ciro. E esse Ciro que tu diz, oxê, um estrangeiro, essa pessoa, receba. Receba essa pessoa. Que ele tem colocado para lhe ajudar. Se ele diz que vai usar Ciro para libertar o povo de Israel, também ele faz hoje. Ele usa Ciro para libertar as pessoas de hoje em dia. Mas o problema é que eu e você é porque fulano e é Beltrano. E não é assim. Não é dessa forma. Não vamos mais brincar de ser crente. Porque o tempo já está findando. E Deus, Ele está às portas, está batendo aí, Ele está te dando, te dizendo assim nesta noite, olha, vai se consertando. Não endurece teu coração não, vou sair da igreja, não sai não. Doeu, está magoando, permanece aqui. Porque essa mesma palavra que te exaltou hoje, é a palavra que vai te fazer vencer lá na frente. Aleluia. Porque Deus, Ele sabe como cuidar dos filhos. Então, essa é a palavra que eu tenho para vocês, que Deus ministrou ao meu coração. E que vocês recebam a palavra. Aleluia. No nome de Jesus. Amém?